É isso, chegamos! Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na próxima meia hora, 35 ou 40 minutos, você vai ouvir um convidado, uma convidada falar de arte, de educação, de cultura, aqui nas ondas da 95,3, aqui nas ondas da Rádio Fiscar, para você escutar diferente. E se você quiser ver diferente, você pode acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar esse bate-papo e outros bate-papos com convidados que passaram e passam semanalmente por aqui para falar, como eu disse, de arte, educação, de cultura. E se você curte podcast, segue a gente lá no Spotify, é só você procurar programa Subtexto. Tem mais de 80 pessoas, 80 artistas, escritores, escritoras, artistas plásticos, agentes culturais que passam semanalmente por aqui nas ondas do rádio e também via internet. A convidada de hoje é artista visual, ela é nascida em Araraquara, aqui pertinho de São Carlos, né? Transita entre técnicas têxteis, fotografia, assemblagem, e ela cria experimentações de vigília, experimentações oníricas, e vem falar um pouquinho com a gente sobre as artes plásticas, as artes visuais. Eu estou falando da Liz Under, que gentilmente bate um papo comigo aqui no programa Subtexto. Liz, seja bem-vinda, bom demais ter você aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui também. Liz, você começa assim, você mora em Araraquara, né? Sim, moro em Araraquara, mas morei em E Salvador também. aí você começa a se interessar pelas artes visuais em que momento da sua vida? Não, é desde pequena, né? Desde criancinha, e aquela coisa, é bem comum um artista falar isso, né? Que começou desde pequeno, desenhar, né? Porque o nosso primeiro contato com o mundo, eu acho que é com a imagem, mas também existe algo no desenhar, no pintar, enfim, nessas atividades que estão ligadas à fricção de materiais, de experimentações táteis mesmo, que eu acho que é bem natural da criança, de descobrimento do mundo, enfim. E é algo que eu sempre carreguei comigo, mas eu também venho de uma família de mulheres que são artistas, né? Eu não sou mulheres como meu avô também era marceneiro, enfim. Transitei pelo ateliê da minha avó, que era professora de pintura, de desenho, bordadeira, estilista. O ateliê da minha tia também, que é pintora, minha tia-avó também pintora. Então, eu tive esse contato prévio também, né? Que acho que ajudou na minha formação enquanto artista ou pequena artista. E em que momento da sua vida você começou a se enxergar como artista? Você achou que a arte podia ser, além de um hobby lá na infância e na adolescência também, uma profissão? Eu acho. Olha, eu comecei mesmo a me jogar nessa coisa das artes aos 18, né? Eu ainda fazia algumas outras coisas, mas foi aos 18 que eu comecei a fazer essas experimentações e também a vender alguns trabalhos, participar de salões. Mas eu acho que foi talvez quando eu fui para Salvador em 2000 e alguma coisa, 2017, acho. Passei 3 anos lá, que eu estudei litografia no Museu de Arte Moderna da Bahia, conheci artistas da geração 70 lá. Foi uma experiência muito enriquecedora que me fez enxergar a arte como um espaço possível, assim, não só para transitar esteticamente, enfim, explorar, mas também como uma forma de profissão mesmo, né? Eu vejo a arte como uma vivência, mas ela também é uma profissão, né? É isso, esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nas ondas da 95,3 da Rádio Fiscar e também no YouTube, no Spotify, a artista visual Liz Under, que gentilmente
bate um papo com a gente na nossa bancada virtual. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube, se inscreve no canal Glauco Keller e você vai poder acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. E se você curte podcast, gosta de ouvir boas histórias enquanto você está na academia, fazendo a sua caminhada, fazendo aquela faxina na casa, segue a gente, programa Subtexto no Spotify, você vai encontrar essa e outras entrevistas da galera que semanalmente passa aqui para falar de arte, de educação e de cultura. Ulisses, em uma sociedade tão imagética quanto a nossa hoje, né? Uma sociedade de telas, como é que fica o papel do artista visual, mas que é um artista plástico também, que trabalha com tato, que trabalha com substâncias, que trabalha com papel, que trabalha com panos? De que jeito esse artista se encaixa hoje nessa sociedade das IAs, da instagramização da vida? Eu acho que o artista, ele oferece a experiência. A experiência é uma coisa, a experimentação, enfim, é uma coisa que hoje em dia faz falta, né? A gente está vivendo a tal da sociedade do espetáculo, né? Que o Debord falava, que as pessoas estão... as imagens, elas são representações, né? Elas deixam de ser... A pessoa deixa de experimentar. Então, a gente está vivendo muito uma sociedade da representação, né? Do virtual. E as pessoas... Não sei se elas estão deixando de experimentar, mas elas estão percebendo que existe uma falta. Eu acho que o que move o ser humano é a falta. E acho que num mundo de excessos, de telas e de estímulos, enfim, acho que a falta, ela acaba surgindo de uma maneira que acredito que o papel da arte talvez não seja suprir essa falta, né? Suprir o vazio, mas talvez assumir o vazio e explorar esse vazio. Eu acho que é algo que o papel da arte, acho que está nisso hoje em dia, né? A gente vive no excesso, mas o vazio, ele está lá, a angústia está lá o tempo inteiro. Ulisses, é curioso, eu sempre falo que a arte ela não serve absolutamente para nada, né? E por isso que ela é tão essencial, né? Porque nós vivemos numa sociedade já, num capitalismo mais do que tardio, né? Que nos impõe regras para que a gente sempre produza algo, né? E a arte nos tira isso, né? A gente ouve uma música para nada, a gente vê um quadro, uma obra para nada, uma peça para nada, né? E é isso que acaba nos mantendo vivos. Acho que a pandemia foi o grande exemplo disso, né? No momento em que nós não podíamos mais ser produtivos, né? O trabalho nos foi tirado por falta da possibilidade do contato, e a gente percebeu que a arte nos manteve caminhando. Sim. Ulisses, e a partir do momento em que você começou a enxergar a Liz artista, você já tinha um caminho a seguir? Você já estava desenvolvendo o seu próprio estilo? Você olhava para esses artistas que você citou, baianos lá da década de 70? Como que foi esse processo de você descobrir o seu caminho e o seu estilo dentro das artes? Foi um caminho... Acho que todo caminho de tudo que é humano, ele é bastante tortuoso, né? Então, foi um caminho cheio de falhas. Foi um caminho tortuoso mesmo, né? Onde eu explorei muitas técnicas, explorei muitas formas de expressão, muitos estilos, até que eu cheguei em algo, mas não intencionalmente. Isso veio um pouco instintivamente, mas também a partir da literatura, principalmente da literatura surrealista,
que é algo que sempre me influenciou, a poesia sempre me influenciou muito, e eu consegui talvez transformar isso em imagens poéticas táteis, vamos dizer assim, que levou tempo para eu assimilar que existia essa possibilidade de eu transferir a palavra escrita para a palavra imagética, vamos dizer assim, para a poética da imagem. Eu acho que os artistas dos anos 70 que eu conheci lá em Salvador, eles talvez não esteticamente me influenciaram, mas a vivência foi muito importante para mim. Eu acredito muito que a arte ela é uma forma de estar no mundo, de experienciar a vida. Então, acho que ouvir as histórias que eles me contavam, conheci um artista que era amigo do Hélio Sica, por exemplo, ele me contava as histórias, era muito legal. Estudei com um mestre em litografia, que eu fui estudar litografia na Bahia, né? Que ele frequentava o apartamento da Lígia Clark, por exemplo, que era algo que me fascinou, assim, né? Eu era muito jovem, eu não tinha, assim, muito contato com artistas, né? Considerando que eu era do interior, então foi algo que me fascinou, e as histórias que eles me contavam, né? Então isso me influenciou bastante. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual da 95,3 da Rádio Fiscar, a artista visual Liz Under, que passa pela nossa bancada virtual, pelo programa Subtexto, para falar um pouquinho da sua história, para falar das artes plásticas, de sua experiência, de seus encaminhamentos, daqui a pouco ela vai falar de futuros projetos, e você que está acompanhando a gente pode vir aqui para o YouTube acompanhar a gente em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, segue a gente lá no Spotify, programa Subtexto, e você vai encontrar esse bate-papo e outros da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, para falar sempre de conhecimento. Quero fazer um convite especial para você que acompanha o programa Subtexto. Você sabe, a gente tem um parceiro, um apoiador cultural que sempre está trazendo novidades, livros, arte, educação, cultura para você. Esse é o Canto das Letras. Se você não conhece o Canto das Letras, você precisa conhecer. É um espaço onde você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a maior coleção da região de MPB, de jazz, de blues e, claro, do velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas livrarias pequenas da América Latina, aquelas livrarias onde você encontra acima de livros, de vinis, de CD, você encontra muito acolhimento, um bom café. Você pode bater um papo com o Serginho, que é o filósofo do Canto das Letras, falar de arte, falar de cultura, falar de educação, enquanto você escolhe o seu vinil, escuta uma música e escolhe a sua obra. Caso você queira mandar um WhatsApp para o Serginho para conversar um pouco e perguntar sobre algum livro, sobre algum CD, o número é 16 982 464964. Vou repetir, 16 982 464964. E como você sabe, o Canto das Letras sempre traz promoções aqui para o programa Subtexto. Todo mês tem sorteio de livro aqui. Então você fique atento às nossas redes sociais do Canto das Letras, as minhas também. Já passaram por aqui o George Orwell, a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, já passou o Graciliano Ramos, mais recentemente passou o Albert Camus, passou também a Socorro Acioli com A Cabeça do Santo. Tem sempre livro especial para você. Vou repetir o WhatsApp do Canto das Letras, 16 982 464964. Manda um zap, pergunta, conheço o Canto das Letras, que fica lá na Rua Santa Cruz, 183. E caso você queira
mandar um salve também pelo Instagram, do Canto das Letras, é Canto das Letras São Carlos. Olha que fácil, Canto das Letras São Carlos. Livraria Canto das Letras compra, vende e troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ulisses, como você enxerga hoje a cena artística da região? Tem muito artista produzindo aí em Araraquara, na região da cidade de Araraquara? Tem bastante artista produzindo, inclusive tem amigo de fora que vem para cá e fala: nossa, quanto artista tem em Araraquara. A gente tem algumas iniciativas, né, em Araraquara, que são bem legais para artistas visuais, e também tem outras iniciativas para outras formas de expressão na arte, né, da dança e tudo mais, né, mas principalmente do território da arte, que eu sou cria do território da arte, né, daqui de Araraquara. E é algo que, para mim, essas iniciativas, elas acabam criando um espaço de intercâmbio, assim, entre artistas, e é muito bom ver os artistas de Araraquara produzindo, enfim, principalmente do grafite. Aqui tem muito grafiteiro, e eu transitei pelo grafite uma época, né, e tem bastante grafiteiro, assim, em Araraquara. Um deles que eu conheço é o Murilo Bonet, que é fantástico. Tem o J. Aracê também, que é bem conhecido aqui em Araraquara. O Kid, que eu nunca mais vi, ele tinha ido para fora, agora não sei mais onde está. E, Tem muita aliás, gente, né? Isso que tem é muita legal. gente. Eu te perguntei porque eu sou mais do universo da literatura Uhum. e, e eu sinto, assim, no pós-pandemia, uma, uma cena pulsante, assim, na literatura são carlense. Aqui, por exemplo, a gente teve a criação da Academia Literária da cidade, artistas, assim, é, grandiosos que estão começando as suas histórias dentro das letras e também de outras artes, né? E que se descobriram artistas durante a pandemia. Eu falo que a literatura tem a geração pós-pandemia. E, e eu, por exemplo, as minhas duas publicações de livros vieram pós-pandemia, embora antes eu já escrevesse muito, né? E isso é muito legal e eu sinto um pouquinho disso em Araraquara também. Mas eu queria perguntar para você também, é, o surrealismo é evidente nas suas peças, né? Tem algum artista dentro do surrealismo, sei lá, o Buñuel, o Dalí, a Frida Kahlo, alguém que te influenciou assim? Ou essa coisa onírica, essa mistura do abstrato com o figurativo, vem de todos os artistas do período? Fala um pouquinho desse olhar surrealista que é evidente na sua obra. O surrealismo, ele é uma maneira de estar no mundo, né? Uma maneira de, é o que eu falei, né? É uma experiência. Então, a minha prática surrealista, ela acontece a partir do, do onírico mesmo, né? E também da minha algumas experiências com escrita automática, né? E desenhos automáticos também, que eu não acabo não colocando assim para as pessoas verem, é uma coisa minha mesmo, né? Que eu registro em caderninhos, né? Mas dessa parte de assemblagem, eu tenho alguns artistas que, por incrível que pareça, tirando o Farnese de Andrade, né, que, enfim, é meio evidente assim a influência que ele tem no meu trabalho. É o que eu falei, a literatura ela me influenciou muito, assim, né? Principalmente, eu acho que a escritora que mais me influenciou foi a Uni Kazune, né? E principalmente um livro dela chamado O Homem Jasmim, que para mim é uma prática de deriva, que é uma prática muito, não só do artista moderno, né, mas do surrealista, né? E ela tem
imagens frenéticas, sabe, alucinatórias, que sempre me influenciaram muito, assim. E da parte plástica mesmo, Leonora Carrington e Remédios Varo. Porém, eu tenho uma experiência prévia, por ser filha de enfermeiros, e, enfim, tenho uma experiência prévia com desenho anatômico. E isso é uma das coisas que mais influencia, assim, no meu trabalho. Porque a minha relação com a anatomia, ela está ligada com a dor, não a dor física, mas a dor da angústia, a dor psíquica, é como se a dor ela trouxesse consigo uma transformação, que não estou querendo dizer que é boa ou ruim, estou apenas dizendo que é uma forma de gerar uma nova, quase uma nova substância, assim, né? Então é algo que me move muito, essa coisa do desenho anatômico, essa relação com a dor, com a visceralidade, né? Liz, você já teve peças em exposições em Salvador, em São Paulo, e fora do país também. Qual que é o processo para você chegar, por exemplo, na Espanha, em Portugal? É, eu fico imaginando o artista, a dificuldade que é para o artista, né, se profissionalizar a ponto de conseguir sair da própria cidade, depois sair do próprio país. Como se deu esse processo para você que é uma artista tão jovem? Olha, tem coisa que eu não lembro, tem coisa que eu não lembro como foi. Algumas foram alguns convites assim que surgiram, mas principalmente editais e chamadas, né, de trabalhos, e acabei enviando, e acho que não sei se dei a sorte ou o que foi, mas deu certo, assim, principalmente para Portugal e Espanha foi esse caso, né, que eu acabei enviando o trabalho para um concurso, né, e acabou entrando. Eu costumo falar que meus trabalhos foram para Portugal e Espanha e eu não fui, mas eles foram, né? Mas acabou sendo isso, né? Eu acho que também, quando eu participei da Bienal Internacional de Gravura, que foi na época que eu estudava litografia, abriu muitas portas para mim. Isso também ajuda. Dizem, eu não sou, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso no sentido assim de estar observando isso, muito atenta a isso, mas dizem que tem essa questão do currículo, né? Enfim, de participações que acabam criando um circuito, né? Você perguntou da arte aqui na região, né? E eu tinha falado de salões, e isso é importante justamente para criar esse circuito, né? Existe um circuito de salões e concursos assim na região que são bem legais, né? Então, acabou, acredito eu que seja um pouco por causa dessa questão, né, do circuito, que eu acabei, de certa forma, participando. Agora não tanto, porque eu estou um pouco parada, que eu estou na fase de produção. Eu sempre entro um ano numa fase de produção e no outro ano eu, digamos assim, lanço para o mundo, né? E aí entro de novo na fase de produção. Como que é a sua fase de produção, Liz? Como que é o seu processo criativo? Para onde você olha? É, o que que o que que te motiva a produzir determinada peça? Como que é esse processo? Você é notívaga? Você produz como os dadaístas surrealistas de maneira espontânea? Você projeta? Seu processo de produção. Eu não sou uma artista de rascunhos, eu sou uma artista direta, eu sou uma artista da experiência. Eu
produzo aquilo que eu estou experienciando, aquilo que eu estou vendo na minha frente. Então, é muito espontâneo, é muito instintivo, é visceral. Ultimamente, que minhas práticas elas vão mudando, né? Eu trabalhei muito com experiências de vigília ali, principalmente na parte da pandemia, que foi a época que eu tive uma depressão. Então, eu acabei tendo essa experiência notívaga muito mais forte, né? Acho que tem um livro muito legal, que não foi traduzido para o português, que eu li em uma madrugada, e eu aconselho quem for ler esse livro a ler em uma madrugada, que chama Escrito com um Nictógrafo. Eu não vou me lembrar o nome do autor, ele é um livro bem curtinho, de um poema assim corrido. E eu acho que a minha prática nessa época, ela foi um pouco como esse poema do Escrito com o Nictógrafo. Ela foi uma prática poética corrida. Então, as experiências de vigília, eu falo que elas são uma prática perigosa, porque é uma prática arriscada e perigosa, né? Que você tem algumas questões, não só do cansaço, mas da alucinatória também pode ocorrer, né? Eu tive algumas experiências bem difíceis, assim, com relação a isso de não dormir, porque no caso da minha depressão, ela acabou mexendo com o meu ciclo circadiano, né? Então eu não dormia, mas eu conseguia criar algumas coisas. E principalmente a minha fase de criar as medalhas, né? Que são como se fossem medalhas anatômicas, fragmentos de anatomia, justamente também por causa das minhas questões com a dissociação, a fragmentação, né? Então eu trabalhava a fragmentação da personalidade através da metáfora da fragmentação do corpo mesmo, né? Que dentro de uma lógica junguiana está ligada à transcendência, né? Então, para mim, isso foi uma prática de transcendência, uma prática alquímica, onde eu trabalhava com metal, com a fricção, com a batida de metal, com um trabalho corporal, que é um trabalho que eu prezo muito, né? É o trabalho físico de ligação direta com a matéria, porque para mim a obra de arte, a natureza dela é abstrata. Ela se inicia na mente e a prática material ela acontece depois, mas ela é como se fosse o resultado desse ficar pensando, desse sentir no corpo primeiro a poesia, vamos dizer assim, para depois visceralmente cuspir isso para fora, né? Então a minha prática ela acontece assim, mas eu sou bastante notívaga, assim, eu sou muito mais produtiva à noite. Minha prática ela também é fragmentada, ela acontece, eu encaixo algumas coisas e depois engaveto e depois encaixo mais outras e vou criando em cima disso. Tenho trabalhado muito com assemblagem, com uma prática surrealista que chama Objeto Encontrado, onde eu busco alguns objetos. Busco não, né? Ela acaba sendo uma coisa do acaso objetivo, né? Que é algo do surrealismo, né? Acabo encontrando objetos também insetos, porque eu faço incrustação de insetos também na resina. Vou encontrando esses objetos na rua, sem muita intencionalidade, assim, é algo do acaso objetivo mesmo, bato o olho e já encontro, acho isso uma prática maravilhosa, assim, sempre de um encantamento com a vida. O olhar do artista é um olhar de fato diferente, né, Liz? É olhar para algo que talvez para o leigo, para quem não é artista, não seria passível de ser chamado arte ou se transformar num objeto artístico,
e transformá-lo em objeto artístico. E no seu caso, toda essa prática traz um resultado estético maravilhoso. Eu convido muito você que está ouvindo o programa Subtexto, você que está acompanhando, a conhecer um pouco das peças da Liz, porque o resultado estético é tocante, é potente e naturalmente vai fazer a gente mergulhar um pouquinho na sua própria história, no seu processo de criação, porque quando você estava falando, eu estava justamente pensando naquilo que eu senti quando eu vi algumas de suas peças. Ulisses, o nome do artista é Arturo Carreira, Ele é mesmo. é um artista argentino, e a obra Escrito com um Nictógrafo foi lançada no ano de 2005 em Buenos Aires. Fica a dica. Ô, Liz, a gente está terminando o programa Subtexto. O tempo passa muito rápido Passa. e eu queria te perguntar duas coisas antes da gente finalizar. A primeira pergunta é: que dica você daria para um adolescente, uma adolescente que está pensando em ser artista, que está mergulhando nos próprios sentidos para se descobrir artista, mas que está com aquela dúvida se é possível viver de arte, se eu não devo fazer odontologia, se eu não devo fazer engenharia? É uma dúvida que eu tenho certeza que você teve na sua vida e acho que você pode contribuir muito com o seu conhecimento pro artista que ainda não é artista, mas já é. Eu costumo falar sempre a mesma coisa, que primeiro eu vou acabar decepcionando, assim, talvez essa pergunta, você, que é seja inútil. Acho que o que faz um bom artista é o tanto que ele é inútil. E acho que o mundo já é muito útil. Acho que a gente precisa ser um pouco inútil. O Ailton Krenak, acho que fala, viver não é útil, né? A gente precisa ser um pouco mais inútil. E a partir disso, aí você acaba se adaptando, né? Mas acho que criar é fundamental para que você possa criar um. Agora eu vou falar de uma coisa bem como se eu estivesse burocratizando a prática artística, né? Que é criar um bom portfólio, né? Experimentar é o mais importante em ser artista, antes de você começar a entrar em salões, enfim, pensar em mercado, enfim. Mas acho que o fundamental é ser inútil mesmo. Abaixo ao utilitarismo, né, Liz? Exatamente. Ô, Liz, para gente encerrar, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser conhecer o seu portfólio, quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Tem um Instagram que é lis.under, Lis com Z, né? Under com U. E aí você vai ver os meus trabalhos de artes visuais, mas eu tenho um projeto também de bordado com mulheres em situação de vulnerabilidade, que chama Bordando Sonhos. Eu acho, se não me falha a memória, o Instagram é borde com D mudo, né? Ponto sonhos. É esse o Instagram, é esse mesmo. Esse é o Instagram do Bordando Sonhos, né? Que é meu projeto. É isso, Liz, bom demais ter você aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Como eu falei, ele é encantador, ele é provocativo, e faz a gente conversar com a gente mesmo e perceber, como você falou, a valia da inutilidade da vida, né? A Obrigada. inutilidade do artista. Que bom, sejamos todos inúteis. Bom demais ter você aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso. É isso, esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui. Mas como você sabe,
Toda semana tem arte, educação, cultura, letras, frases, textos, artes visuais aqui nas ondas do rádio e também no YouTube. Grande beijo para você. Até a semana que vem com mais um programa Subtexto. Até lá, tchau, tchau.